Meus amados, a paz do Senhor a todos vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de Deus muito importante para esta ocasião que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Lucas Rodrigues, Luiz César Martins, um abraço, César. Deus abençoe, varão de Deus, missionário e pastor na cidade de Irati, no interior aqui do nosso querido Paraná. Queridos, eu vou trazer uma palavra de Deus nesta tarde sobre o seguinte tema. Aliás, a política, os evangélicos e o Brasil atualmente. Nós, cristãos, não podemos estar alheio das coisas que vêm ocorrendo no Brasil e nosso país, pois vivemos aqui na terra. Somos cidadãos aqui na terra. Então temos que estarmos atentos aos acontecimentos para que nós possamos, de alguma forma, contribuir com o nosso país, não apenas orando, né? Orando, vamos orar pelo presidente, vamos orar pelo vereador, vamos orar pela Câmara, vamos orar por isso, por aquilo. Orar é importante, mas agir, influenciar também é importante. Porém, queridos, eu gostaria de ler 3 referências bíblicas neste momento, para que eu possa aqui introduzir a minha fala e que essa palavra possa servir para você como uma base, como um ensino, para que ela possa, quem sabe, mudar a sua ideologia com relação à política, com relação às coisas humanas, não é? Que nós estamos envolvidos. Para depois que o país entrar num colapso, entrar numa quebradeira total, você não venha querer culpar ao presidente, culpar às autoridades públicas. Você não vem querer culpar ninguém. Porque o culpado de uma nação quebrar e ao caos somos nós, que vemos e fazemos que não vemos nada, que ouvimos e nos fazemos que não estamos escutando nada. Entendeste? Muito bem. A minha primeira referência está em Romanos, no capítulo 8, versículo de número 17. A palavra de Deus diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Queridos, ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo de número 13, a palavra de Deus diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as,
confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Presta atenção. Queridos, ainda gostaria de ler com vocês no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo de número 12 e o versículo de número 28. A palavra de Deus diz assim: quando os justos triunfam, há grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Versículo 28 diz assim: quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Glória a Deus. Você percebeu no desfecho dessa leitura dois grupos de povos? Os justos e os ímpios, ambos relacionados com o mundo político, tanto um como o outro, juntos, no combate, no ideal. Qual a diferença que você extraiu desses versículos que acabamos de ler? Quando o justo está no governo e quando o ímpio está no governo. Você percebeu a diferença? Quando o ímpio está no poder, exercendo a política nacional e até mesmo do município onde você mora, quando o ímpio está no poder, o que ocorre? Qual a reação na população? O povo se esconde, corra a perna para quem te quer. O que está acontecendo? O ímpio está no poder. Até o justo se esconde. Mas você percebeu o lado cristão no poder? Na política? Qual é a reação no povo? O povo se multiplica. Multiplicação é sinal de bênçãos. Poder da multiplicação que ocorre quando o justo está no poder. Meus irmãos, meus amigos, aqui do Facebook e também do canal do YouTube, o que nós temos nesse contexto bíblico, embora que eu não vou ler o contexto por ser longos textos, o que nós temos aqui é que de todas as áreas da vida do cidadão, a política, meus irmãos, tem sido uma em que muitos cristãos não têm bem-sucedidos. Que tristeza, não é? Por não se conduzirem de modo digno diante de Deus. Quando o cristão pende para a política e deixa que a corrupção domine o seu pensamento, o seu egoísmo, o seu coração, o prejuízo é fatal. Queridos irmãos,
Diante da pátria, diante da consciência, diante de nossos pares, a vergonha é total. Quando nós, ou você, meu irmão, que está inserido no mundo político e não age como representante da sua pátria e do seu contexto religioso, você envergonha a pátria, você envergonha a Deus, você envergonha e rouba a consciência alheia. Veja o exemplo de Daniel, quando estava na política babilônica, a influência que aquele homem estruturou dentro de um cenário político maligno, ditatorial como tal. Meus irmãos, na realidade, porém, a política é uma atividade necessária ao bem e ao bom ordenamento e o desenvolvimento da vida de uma nação, na qual a igreja está inserida. E sendo assim, você que se acha aquele santão, tem o santo, tem o santão, tem o santarrão e tem o santo do pau oco. O cara acha que a política é coisa do diabo. A política é uma ciência. Mas ele, no seu entendimento, ele acha que não se pode se envolver. Tem que deixar a coisa lá para os ímpios. Você deixa os ímpios governar e você depois terá que correr. Ao invés de morar numa casa, você vai para as cavernas quando o ímpio domina. Um abraço para Adriano, um abraço para William e a todos que estão aí. Jeter, um abraço no seu coração. Por isso, queridos, nós precisamos se envolver com ela justamente porque nós estamos no planeta Terra e vivemos dentro desse contexto social, desse contexto político. Pois, de qualquer maneira, os bens ou os maus vai influir na nossa vida, na nossa família. Mas para que eu possa entrar aqui dentro desse contexto que não é muito fã, a maioria dos crentes, eu gostaria de conceituar esse termo, política. E nós colocamos aqui, meus queridos, o vocábulo política vem do grego polis, cidade. A política, pois, procura o quê? Determinar a conduta ideal do Estado, pelo que seria uma ética social. A política é uma ciência que estuda o homem, que estuda o bem comum de todos os seus cidadãos que moram, que sobrevivem em um lugar, formando com seu crescimento
uma população, um país, uma pátria, onde todos devem viver de modo digno, ético. E para que isso ocorra, é necessário que os justos estejam inseridos também nesse mundo político. Meus irmãos, nós percebemos nos textos que lemos que o crente, o cristão, ele tem uma dupla cidadania. Por isso que nós não podemos apenas acreditar, aceitar uma e odiar a outra. Isso seria uma imbecilidade na maioria dos servos de Deus. Meus irmãos, nós vimos aqui que o crente salvo, primeiro, ele passou pelo novo nascimento. E como um crente renascido da água e do Espírito, ele é um cidadão do céu, pregador que goza de uma esperança de um reino profetizado, prometido, verdadeiro nas Escrituras. Quando nos convertemos a Cristo, meu amado, imediatamente nós somos registrados no cartório celestial. Somos registrados como cidadãos do céu. Meus irmãos e amigos, nos registros divinos, nosso nome passa o quê? A fazer parte do livro da vida. É a política de Deus na vida do cristão. Filipenses 4:3, se der tempo nós vamos ler. Apocalipse 1:3-8, mostra a nossa cidadania espiritual. É difícil de entender e aceitar? Não é. Duvido que você está até glorificando a Deus aí. Meus irmãos, tornamo-nos seus filhos e cidadãos do céu quando desfrutamos de uma comunhão com Deus. Mas a todos quantos, diz a Bíblia, o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Glória a Deus. É difícil entender a cidadania espiritual? Não é. É muito fácil. É um ABC da vida cristã. Queridos, já somos eleitos e temos o quê? Nós temos um representante divino, que é o Espírito Santo. Diz a palavra de Deus: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação.
E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O crente é uma nova criatura em Cristo Jesus. A sua cidadania divina, espiritual, é algo verdadeiro, concedido pelo seu representante, o Espírito Santo de Deus. É difícil entender isto? Não. Muito fácil. Até porque o Espírito Santo é quem trabalha na sua natureza todos os dias. Ao levantar até o deitar, ele está contigo dizendo: a tua esperança se cumprirá. O rei está vindo. Segura mais um pouco, não entregue o cartão de membro. É difícil entender? Não é difícil entender. O cristão, como cidadão dos céus, é algo muito nobre e muito fácil de compreender. Meus irmãos, dentro desses 4 ou 5 versículos que lemos, a Bíblia nos ensina que nós somos cidadãos e cuja pátria é os céus. E Jesus Cristo foi preparar um trabalho de construção inigualável, imaginável, mansões celestiais, aleluia, onde você será o morador, na pátria celestial do nosso político maior, representante. Ouro lá é para fazer tapete para você pisar por cima. Glória a Deus. Queridos irmãos, a filiação divina nos dá o direito de sermos herdeiros de Deus. Você pode compreender a extensão desse privilégio? E você que ainda não faz parte dos moradores dessa pátria, está na hora de reconhecer a Jesus Cristo na sua vida. Bendito seja Deus. Querido, como diz a Bíblia em Romanos 8:17, por isso nossa pátria, ou cidade, é celestial. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. É difícil entender essa verdade gloriosa do Evangelho para nós, cidadãos do céu? Não, não é difícil. É algo muito fácil de compreender. Nós aprendemos nos versículos que lemos que somos nascidos de novo, que temos uma pátria nos céus, e sendo assim, nós não temos qualquer promessa divina de permanência aqui nesta terra. Estamos na terra por um momento só. É por isso que o cristão não pode perder as suas referências como cidadão do céu. Porque não temos aqui cidade permanente, diz a palavra,
mas buscamos a futura, ô glória. Essa é uma realidade da qual muitos crentes, meus irmãos, não têm consciência. Vivem como se Deus não existisse. É um exemplo para você que transformou o Evangelho numa coisa chamada Evangelho da Prosperidade, centralizando, focando o mundo do cristão nesta terra tão caótica, tirando a visão que Jesus deu para a sua igreja. Olhai para cima, de onde veio a vossa redenção, para ficar olhando para esta terra aqui. E como tal, com promessas de carro novo, apartamento, empresa, dinheiro na conta aparecendo e sumindo, esse besterol, como diz Malafaia, de promessas sutis de líderes e bispos cristãos mentirosos que não passam de falsos profetas. Queridos irmãos, muitos vivem neste mundo tão arraigados com ele que perde a visão da sua cidadania do céu. Na verdade, meus queridos, nem somos deste mundo, diz a Bíblia. Estamos aqui por uma passagem. Somos peregrinos e forasteiros, como nosso pai na fé, Abraão. Aqui, meus queridos, infelizmente, principalmente no mundo político, a corrupção tem se alastrado de tal forma que muitos terminam perdendo a sua essência como cidadão do céu. Se há uma atividade nessa terra em que a corrupção está enraigada, é justamente o mundo da política. A política nesta terra dominada pelos ímpios. Por isso que o cristão não pode ignorar a sua cidadania terrestre. Até aqui nós falamos sobre a cidadania espiritual, a cidadania celestial. E isso é muito fácil de se entender. Mandar um abraço para Nilda Santos, que está aqui, Humberto, Jeter, Hamilton Vaz, ali da cidade de Irati. Um abraço a todos vocês. Mas a dificuldade dos cristãos entenderem a sua cidadania terrestre é muito grande. É muito grande. Por quê, irmãos? Como cidadão do céu, nós vimos nosso representante, promessa da vida eterna, o nome escrito no livro da vida e um maravilhoso mundo celestial nos aguarda. E o coração de Jesus está avexadinho para vir buscar o seu povo e levá-los para si. Mas como cidadão da terra,
nós também temos nossos direitos. Direitos políticos. Direitos políticos. O cristão, queridos, como cidadão brasileiro. Você é brasileiro, irmão? Você é brasileira, mulher? Como cidadãos brasileiros, também nós podemos votar. Como candidatar-se a um cargo eletivo é pecado? Não. É errado? Não. Você é um cidadão brasileiro. Você tem o direito de se tornar um político, fazer parte daqueles que carregam esta nação para um futuro melhor. O que nós precisamos pautar é o governo com o ímpio no controle e o governo com o justo no controle. Como cidadão do céu, já vimos. Como cidadão da terra, você pode votar e tem muitos que, ao invés de usar desse direito nobre, constitucional, termina fazendo besteira em nome da sua fé, que eu digo fé decrescente. Anulam seu voto, se fosse na época das cédulas, rasgariam e jogavam no lixo. A forma mais imbecil de um cidadão chegar às urnas. Por isso a importância de você como cristão, quando o político chegar na tua porta, pedir o seu voto, você pediu o projeto de política que ele executa, que ele planeja para sua cidade, para seu bairro, para seu município. Ser inteligente e agir com inteligência. Por isso, queridos, como cidadão da terra, o cristão, ele é um eleitor. E como tal, tem o respeito, tem que haver o respeito, a consideração, o apoio, a segurança das autoridades constituídas do seu município. Estamos vivendo numa época de pandemia generalizada no mundo e parcialmente no Brasil, onde a Covid-19 está matando muitas vidas. E isso é um problema social, é um problema que envolve o cristão como um cidadão da terra, como um cidadão desse município. E como eleitor é grande, queridos irmãos, importância que o servo de Deus, que a serva de Deus, saiba exercer o seu direito. Quando, meus queridos, do momento das eleições municipais, estaduais ou federais, como servo de Deus, você não pode dizer, rasguei o meu título, como muitos ignorantes que nós vimos no YouTube, queimando o título, rasgando o título, como se estivesse fazendo uma coisa digna de louvor. Como cristão,
o servo de Deus e a serva de Deus, ele tem que usufruir desse direito no momento das eleições que envolve o município, o estado, o país, e exercer a sua cidadania com sabedoria e com temor de Deus. Meus irmãos, é hora de mostrar que é cidadão do céu, exercendo um direito de cidadão da terra. Você não pode ser um cidadão do céu quando ignora a sua cidadania terrestre. Como que você é capaz de ignorar o direito de votar e votar com sabedoria? E depois você quer defender uma pátria celestial? Se você não serve, se você não age como um cidadão na terra, usufruindo dos seus direitos com dignidade, como exercerá a sua cidadania divina? Queridos irmãos, lembra do que Jesus disse? Em Mateus capítulo 5, somos sal da terra, luz do mundo, e somos sal da terra. Jesus está dizendo que nós, aqui no mundo, participamos da política. A política é de Deus. A política está no céu. A política esteve no Éden. A política ingressou no mundo pós-pecado. A política passou pelo mundo antediluviano. A política estava dentro da arca de Noé. A política estava no lar de Abraão, em Ur dos Caldeus. A política estava na vida de Abraão, Isaque e Jacó. A política estava no sangue de José do Egito. A política estava entre os hebreus no Egito. A política estava no período de 40 anos no deserto, entre Moisés, o grande legislador, e os seus liderados. A política estava na espada de Josué. A política estava entre os povos israelitas no período dos juízes. A política estava entre Saul, Davi e Salomão, eram políticos, governantes. A política atravessou gerações. Quando Jesus nasceu, nasceu em um mundo completamente político, onde um sistema ditatorial governava o mundo da época. Jesus conviveu com políticos, Jesus curou políticos, Jesus abençoou filhos de políticos, Jesus Cristo inseriu seu ministério e muitos políticos abraçaram a fé. Inclusive, 2 deles foram fundamentais entre a morte e a ressurreição do seu mestre. Como cidadão do céu, você sabia a igreja glorificar, pagar o seu dízimo, cumprir as suas obrigações. Mas como cidadão da terra, muitas vezes você joga água na cara do político que chegou à sua porta mal educado. Como cidadão do céu, muitas vezes você evita dar um voto, exercer seu direito de cidadania.
e acha que isso é santidade? Isso é pecado. Ignorância. Quando você não age como um eleitor inteligente, você está contribuindo para a desgraça do seu município. Agora, como eleitor, todo cristão tem que saber alguns fatores. Eu vou lhe expor apenas, talvez, 4 deles. Essa live vai ficar comprida. Se você não pode assistir comigo aqui, a me acompanhar, não se preocupe, vou terminar quando acabar meu estudo aqui. Aí depois você assiste novamente o vídeo. Compartilhe com mais alguém. Muito bem. O cristão como eleitor, ele tem que, primeiro, antes de votar, antes de qualquer decisão, o crente em Jesus Cristo, ele deve orar, pedindo a direção de Deus, pois um voto errado, meus irmãos, pode ser motivo de tristeza, de arrependimento que não volta mais. Pode ser motivo de frustrações, pode ser motivos de arrependimentos tardios. Aí você vai lamentar pelo ímpio que você colocou no poder. O Brasil estava se levantando, o Brasil estava se reerguendo da roubalheira, da podridão que esse país vem sofrendo há décadas. Homens ímpios transvestidos de bonzinhos, de cordeiro, que na época das eleições, eles vão bater na sua porta, comer no seu próprio prato. Sendo assim, queridos, é importante que você procure a direção de Deus, orando, pedindo luz, depois conhecer o indivíduo para quem você vai dar o seu voto. E o bom político não é aquele que enche o tanque do seu carro de gasolina. O bom político não é aquele que chega com a cesta básica no seu portão ou te faz certas promessas em troco do seu voto. É votar, queridos, nós como cristãos, votar por fé. Pois a Bíblia diz em Romanos 14, 23, tudo que não é de fé é pecado. Você vê pecado em adultérios, você vê pecado em beber vinho, você vê pecado em pintar as unhas, pintar cabelo, em roupa decotada, em saia comprida, saia curta, é aquele inferno. Tudo é pecado. Mas você não vê pecado em não exercer com temor e sabedoria de Deus o direito de você votar. E quando você recusa ir à urna, você está cometendo uma grave infração espiritual. Você está pecando também. Queridos irmãos, tem muitos casos de crentes que votaram em alguém e depois os coitados choraram de amargura, né, pelos prejuízos que os seus representantes políticos fizeram.
Eu votei, quando Lula começou seu governo, eu votei nele. Simpatizava o cara. Mas veja que eu costumo dizer que o poder é como uma taça de vinho embriagante. O Lula foi um cara pobre, metalúrgico, sonhador, um bom e lutador brasileiro. Porém, quando chegou nas suas mãos a taça de vinho do poder, foi a sua desgraça, porque não soube beber. Se embriagou com o poder e levou o país ao caos, embora não admita isso. Outros entraram nesse país e saquearam. O Brasil é um país saqueado desde a sua existência. E essa cultura desgraçada, diabólica, vem perdurando até os nossos dias. Todas as nações querem uma fatia do Brasil. O ouro foi embora. O pau-brasil foi embora. Os minérios foram embora. As riquezas da nação foram embora. Todas as nações têm um pedacinho do Brasil. E esse gigante verde e amarelo está angustiando. Esse Brasil verde e amarelo está com dores de parto, de tantas roubalheiras. Sendo assim, meus irmãos, muitos crentes sofreram prejuízos por acreditar em um cara que estava com a taça do poder na mão, mas não soube beber. O poder é como a taça de vinho embriagante. O cara se estrepou, se deu mal. Como eleitor, o crente jamais deve vender o seu voto. E a gente percebe isso, irmãos, tão natural, pois os políticos irresponsáveis que não têm projeto de governo, ele tem uma carta na manga: comprar o voto, principalmente daquela comunidade mais favorecida, daquela comunidade mais simples, daquele povo mais carente. E nessa comunidade pode haver ali, e há, um servo de Deus. Quantos pastores que se vendem para político, cambada de jaguara sem vergonha? Eu honro a Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor Raimundo Gomes de Andrade. Já está em saudosa memória. Itaju do Colônia, Bahia. O governo naquela época estava com um plano que ele dizia social, o governo, e eles queriam o quê? O apoio da igreja para que, em épocas de políticas, eles pudessem usar o salão da igreja para os seus trabalhos, e em troca disso, eles iriam liberar uma verba para a igreja. O pastor Raimundo Gomes de Andrade: aqui não, capitão, sai para lá, jacaré. A igreja de Deus é uma coisa para glorificar a Deus. Eles queriam fazer forró no salão da igreja,
fazer movimentos que não tem nada a ver com o mundo cristão, e o pastor não teria qualquer autoridade quando isso fosse exigido. O pastor Raimundo não aceitou, não quis. Voto não se barganha. Voto não se vende e nem se compra. Voto é um direito constitucional que você tem, pastor, que a sua comunidade tem. Não venda a sua igreja para políticos corruptos. Jamais vender o seu voto. Ele é a arma de grande valor diante dos candidatos, meu irmão. O cristão jamais deve aceitar vender o seu voto para quem quer que seja. Isso é antiético para um cidadão do céu. E isso revela um profundo subdesenvolvimento cultural. Isso mostra que você, de cultura, não tem nada. E parece que quando chega na hora da política, a crentarada fica tudo assanhada. O povo fica tudo assanhado. Eles vão chegar. Eu vi um vídeo na internet que eu gostei. Do Zeca Pagodinho. Veja lá, procure lá que você vai ver. Os caras fazem uma entrevista a ele falando sobre o bairro e a política. Ele está revoltado pela situação que a comunidade onde ele convive, ou vive, que ele é um cara do povo, vive esgoto aberto, a dengue, chikungunya, H1N1, uma pragarada do inferno. E ele denuncia os políticos ladrões, cara de pau, que vão atrás do seu voto na época das eleições, depois desaparecem para sempre. Depois ele faz uma música e canta, dizendo naquela música que está esperando esses políticos novamente chegar em seus portões. Estou falando aqui de políticos ímpios que, ao invés de preparar, elaborar um projeto de governo, ele vai, porque é rico, tentar comprar o seu voto. Não aceite isso, meu irmão. Não aceite isso, minha irmã. Na verdade, queridos, isso é uma artimanha do inferno para tentar destruir a tua família, a tua cidade e, acima de tudo, os teus direitos. E você mostra com essa atitude que você não tem cultura alguma. Que tristeza no meio evangélico, quando essa praga, isto é, a política imunda, eu não estou falando da política como ciência, é uma bênção de Deus. A política do ponto de vista bíblico, os homens políticos na Bíblia foram homens fiéis, servos de Deus, que fizeram um bom testemunho e um bom trabalho em sua pátria, ou na pátria onde eles estavam convivendo. O caso de Daniel e os seus amigos na Babilônia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Outro fator importante na vida do cristão, como um eleitor, como possuidor de um título, pena que o meu
não está aqui. Deixa eu ver. Aqui é a minha habilitação. Mas o meu está na outra carteira. Eu tenho uma outra bolsa ali e ele está guardadinho ali. Enfim, como eleitor, o cristão, é aconselhável que ele procure candidatos cristãos. Ora, por que eu vou deixar de apoiar o meu irmão em Cristo para apoiar o ímpio? Aí você diz assim, não concordo. Você que não é crente, não concordo. Toma lá e dá cá. E não sei o quê. Existem muitos políticos não cristãos e sinceros. Claro, toda regra tem sua exceção. Mas eu prefiro dar um voto ao político da minha fé, que a sua candidatura foi escolhida por critérios definidos, como o cara é potência para a política, o cara tem base para exercer ministérios públicos, ele é um camarada que estudou e se aprimorou em políticas, em ciências políticas, é fiel na igreja, já exerce o seu instinto político antes de ser político na sua comunidade, tem o apoio do pastor, tem o apoio do ministério e, acima de tudo, o apoio da igreja. Eu voto neste homem. Agora, politicagem dentro da igreja, eu não voto nesse homem. Quando os caras reúnem o ministério para injetar um indivíduo na política, o cara que não tem preparo nenhum, não tem sangue político, não tem qualquer tipo de atividade social, nunca exerceu dentro da igreja. Mas o ministério pega ali o pompudo, transforma ele num candidato e joga lá na política, ele vai concorrer uma função na política. Isto é uma forma ímpia dentro da igreja de se trabalhar a questão política. Toda igreja tem, se não tem, deveria ter uma secretaria de políticas do Estado, terrenal, terrestre, sei lá, sociais. A ignorância dos crentes é tamanha que ser político é pecado, ser político é algo inaceitável. Tem muitos que a mente é fechada. A mente é fechada. Prefira, meus irmãos, candidatos que sirvam a Deus. Havendo um cristão que tenha um perfil claramente identificado com Cristo, um irmão sério, comprometido com o reino de Deus, meus amados, um camarada de bom testemunho na igreja, um cara que seja honesto, um cara que seja cumpridor de seus deveres como pai, como esposo, um cara que tenha vocação para a vida pública, meus irmãos. O eleitor crente deve dar preferência à sua candidatura, meus irmãos, em lugar de eleger um descrente e que não tem qualquer compromisso com a igreja e com o Senhor.
Mas o cara tem que ter um currículo, meu irmão. Não vamos ser, irmãos, bonecos de fantoche, de pastores interesseiros em granjear valores ilícitos através da política, usando você como fantoche. Antes de você aceitar aquele que a tua comunidade está apontando, verifique o perfil dessa pessoa. Antes de você dar o seu voto. Glória a Deus. Então a palavra diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Não é inteligente, não é coerente você deixar de votar no seu irmão com o currículo que já mencionamos, para votar por um ímpio que deu R$100 para você, que encheu o seu tanque de gasolina, que jogou uma borra de asfalto na sua rua, naquela época específica das eleições. Nós temos, irmãos, exemplos de políticos sábios. Nós temos exemplos de políticos que são dignos do voto, são dignos da nossa confiança. Meus irmãos, é bom lembrar o que a Bíblia diz nesta área. Diz a palavra, não havendo sábia direção, o povo cai. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Irmãos, você está acompanhando a política atual? O presidente Jair Messias Bolsonaro, o cara é metralhado dia e noite pela imprensa corrupta, comunista, que não tem qualquer sentimento, nem mesmo com a pátria onde esses infames comem o pão de cada dia. Querem o impeachment de um homem onde eles não conseguem mostrar qualquer indício de corrupção. Um homem que procura com maior clareza e transparência conduzir o seu país. Mas a esquerda, mas essa elite diabólica que está dentro do controle do poder, que não tem qualquer sentimento por você e nem por ninguém, querem a cabeça do homem. Por que isso, irmãos? Não estou apoiando, não estou aqui querendo puxar a sardinha para Jair Bolsonaro. Se bem que eu, como um eleitor, eu, como cidadão brasileiro, como pessoa e escolha pessoal, eu, Antônio Fábio, fechado com Jair Messias Bolsonaro. Não tem esse negócio de meu voto é secreto. O voto é secreto, claro. Mas eu faço da minha opinião o que a Constituição me dá de direito. Hashtag, né? Não sei como é que chama esse trem aí.
fechado com Jair Messias Bolsonaro. Se você quiser ficar no meu Facebook, fique. Se você quiser ir embora, vai me deixar falta, saudade. Mas eu tenho que respeitar a sua preferência política e você tem que respeitar a minha. E eu já sou declarado fechado, Jair Messias Bolsonaro. Muito bem, meus irmãos. Ninguém melhor que um servo de Deus para ter sábia direção na conduta de cargos públicos, de cargos administrativos, na política, meus irmãos. E o exemplo disso, querido, foi o governador do Egito, José do Egito. José foi nomeado por Faraó e somente no trono o cara era menor. E o trabalho político que José exerceu, meus irmãos, foi fenomenal. Quando o justo governa, o povo se multiplica. Quando o ímpio governa, é o que você está vendo hoje no mundo político brasileiro. A nação se quebrando. E hoje nós temos pensamentos mais diversos que você não sabe em quem acreditar. Quarentena, fica dentro de casa. Sai, vai trabalhar, fica em casa. Quem vai levar comida para você comer? É uma situação que o Brasil está vivendo, meus irmãos. Esse momento de pandemia da Covid-19, se os nossos políticos federais, estaduais, municipais tivessem o temor de Deus, não morria 1% de brasileiro pela coronavírus. Pessoas estão morrendo porque esses desgraçados ímpios que estão no poder, quando deveriam usar o dinheiro público para comprar produtos hospitalares, para acudir o cidadão, eles estão superfaturando notas e comprando em altíssimos preços algo que é preço de banana. Isto, meus irmãos, é o que nós temos que considerar. Não tem uma mídia sequer nesse país que dê apoio ao presidente. O STF está contra o presidente. Isso é coisa terrível. O Congresso contra o presidente. Toda a mídia comunistas, toda a mídia podre, todos contra um presidente da República. Ministros que assumem o cargo e toma a taça de vinho na mão. O erro, infelizmente, foi colocar o indivíduo que não tem qualquer experiência no mundo político, colocar o poder na mão dele. Seria como se alguém me desse aí, desse para mim aqui, ó, para mim aqui, R$1 milhão. Você quer me dar R$1 milhão aí? O que eu vou fazer com R$1 milhão nas minhas mãos? Muita baianada. Muita baianada. O que foi um dos... No meu ponto de vista de entender, foi um erro colocar o ministro,
porque o cara foi um herói da Lava Jato. O cara foi denominado. Ele criou a fantasia de um grande herói. O homem moral. O homem superstar do universo. E aí o povo, como engana, como o povo é enganado. Talvez o cara foi para lá até com intenções de ajudar o presidente a transformar esse país em um país menos corrupto para a próxima geração. Mas ele não soube beber o vinho e se embriagou com o poder. E achou no direito de governar o presidente. Seria como eu, como pastor auxiliar, fosse colocado dentro do ministério com certas responsabilidades e agora eu ficar em cima do pastor presidente. Olha, eu quero dirigir essa igreja, mas eu quero autonomia. Quero fazer do meu jeito. Está certo isso? Não. Eu tenho um pastor presidente e eu devo a esse pastor humildade, transparência e, acima de tudo, meu querido, obediência. Mas o cara pegou o poder nas mãos e, tomou o vinho inteiro. Aí ele queria que o presidente não se envolvesse na gestão dele. Por quê? Porque por trás, uma mente diabólica, uma mente maligna, já estava projetando até mesmo a derrubada do nosso presidente. Opa, vamos... Ele colocou o homem porque o homem é famoso no Brasil e no mundo por causa da Lava Jato. Vamos colocar o homem, agora vamos dar um jeito de trabalhar, construir nesse homem a nossa personalidade, o nosso caráter. Esses políticos corruptos estavam por trás do cenário. De repente o homem faz assim. O nosso presidente, com muita alegria, com muita confiança, com muita transparência, acreditando na fé do povo brasileiro, entrega a ele o poder de ser o ministro da Justiça. Olha, a taça de vinho está na sua mão. O presidente está colocando nas suas mãos. Eu confio em você. Porque se o povo brasileiro acredita em você, eu também acredito. Ele pegou e tomou a taça de vinho inteira. Resultado. O que faz um homem embriagado? Qual o caráter, qual a personalidade no homem embriagado? Olha, agora é o seguinte. A caneta está na minha mão, o poder está na minha mão, não quero que você se meta com o meu trabalho. Lá quem manda é eu, quem aponta é eu, quem prende é eu, quem solta é eu. Ora! Para um homem inteligente, para um cara estudado, ignorar, se rebelar contra o poder supremo da nação, se revoltar contra o seu próprio presidente, querendo dominá-lo, o cara se embriagou com poder. Mas, infelizmente, o Brasil está com dores de parto.
E o poder, os poderes da nação parece que está no soninho de bebê. Parece que ninguém está vendo a angústia do presidente, lutando sozinho para uma causa nobre. Ah, você está defendendo Jair Bolsonaro? Tô! Vou sair do seu Face. Tem porta no Facebook? Tem? Não sei. Se tem porta, meu irmão, voa. Vai me deixar saudades, mas eu não ganho Facebook, não tenho, como é que diz, curtições, são mínimas, nem aqui nem no YouTube. Então, você indo, você... Mas a palavra que eu estou falando aqui, ela tem base aqui. O que importa é isso aqui, ó. É as escrituras. Fazer política de conformidade com temor a Deus, a palavra. Que o ímpio não tem qualquer compromisso. Ah, mas o cara é maçom, mas... Cara! Eu tinha um colega, um vizinho, eu como pastor, um vizinho foi da minha casa, a mãe dele. Não sei o que foi buscar lá, alguma coisa ali de casa. E nisso nós fizemos uma amizade. E aquela senhora tinha um filho seminarista. Estava estudando para padre. Desenvolvemos ali uma amizade, lendo a Bíblia junto, falando a palavra juntos. E ele me convidou. Você não iria lá na minha comunidade levar uma palavra? Eu falei, oxe, como que não, rapaz? Claro! Se o pai o pai de santo me convidar para ir no terreiro levar uma palavra, oxe, que oportunidade nobre! Se os maçons me convidam para ir lá levar uma palavra, oxe, que oportunidade nobre! O que eu não posso é me associar na sua fé. Não, a minha fé é dinâmica. A minha fé é invencível. A minha fé é bíblica. A minha fé é centrada em um homem chamado Jesus de Nazaré. E disto ninguém me tira. E se for possível, até a minha vida eu não tenho por preciosa. Prefiro a morte a negar a fé em Jesus de Nazaré. Pronto. Ir no centro de macumba pregar o evangelho, ir nos maçons, ir no Pai de Santo, ir na igreja católica, ir aonde for convidado é pecado? Não, não é pecado. Você tem que saber tomar o vinho que está na taça que foi lhes dado. Mas quando o cara se embriaga com o poder, ele quer passar por cima do presidente, ele não respeita a autoridade, sendo ele a autoridade, ele quer ser o manda-chuva, não o guarda-chuva. E quando você assume uma postura política, um cargo eletivo, você não está indo para lá para ser manda-chuva. Você está indo para ser guarda-chuva. Guardar o povo brasileiro das influências das nações comunistas. Porque o que está acontecendo, queridos irmãos, é que o mundo comunista tem os seus representantes dentro do Brasil. E eles querem transformar o Brasil em uma base para propósitos políticos e comunistas no mundo inteiro. E nós temos na palavra de Deus o perfil político dos últimos tempos. Por isso que, como cidadão do céu, eu sei o meu direito. Como cidadão da terra, eu preciso conhecer a palavra de Deus e também exercer os meus direitos. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Outro ponto importante aqui. Quando os justos são eleitos, glória a Deus.
se ele souber tomar irmão, eu não estou dizendo que o que tem que tomar vinho, não. Eu estou aqui conjecturando a minha mensagem. Tá bom? Quando os justos são eleitos, quando os justos triunfam, há grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Vai chegar um momento no Brasil que, se o povo brasileiro não acordar, como um todo, a nossa querida democracia corre o risco de cair. E se ela cair, muitas coisas, muitos desastres, muitas perdas serão pautadas em todos os lugares. Mas eu acredito que Deus está no controle desta nação. Brasil, acorda, gigante. Nunca houve na história dos presidenciáveis nesta nação brasileira um homem que viesse a governar com a humildade de chamar o povo para um jejum, de reconhecer que há um Deus acima de tudo e de todos. Pelo contrário, nunca ocorreu na história brasileira. Homens religiosos têm aos montes, e igreja sem postura bíblica é aquela que leva um comunista, que mata, que destrói, e o cara ainda tem a cara de pau de ir lá na igreja para receber a Eucaristia. Um ímpio desse, que deveria ser para os lavados e remidos pelo sangue de Cristo, se é que tem lá. Por isso, irmãos e amigos, vou terminar minha reflexão, porque já está bem, eu devo estar aí com alguns minutos, né? E você vai ficar bravo comigo. Vou concluir dizendo o seguinte: o cristão não pode ser contrário a uma atividade que busca a conduta ideal do Estado. Como cidadão da terra, precisamos viver num determinado local físico e social, meus irmãos, que faz parte de um Estado, que faz parte de um país. Esses precisam ser administrados por homens de bem. Melhor seria que fossem cristãos. Queridos irmãos, que Deus nos dê sabedoria e visão na hora do voto. E que Deus conceda sabedoria e visão ao nosso atual presidente. E que Deus lance por terra aqueles que querem fazer dessa nação uma barganha para seus propósitos pessoais. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Deus tem promessa para esta nação. Por isso, queridos, vamos orar pelas autoridades constituídas e especificamente orar pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E se você goste ou não goste, eu, Antônio Fábio, hashtag fechado com Jair Messias Bolsonaro. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos terminando esta live tão comprida, mas é uma palavra de Deus que pode modificar, transformar a sua vida. Deus o abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fui.